Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam bem e com saúde. Preparados para mais um dia de aula? Ótimo! Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje, que será de História. Façam agenda 3/10/2020. Disciplina História. Conteúdo: Chegam os imigrantes. A atividade: páginas 132 e 133. Chegam os imigrantes. Após a proibição do tráfico de africanos escravizados para o Brasil em 1850, era preciso conseguir mão de obra para as lavouras do café. Com o tempo, os fazendeiros estavam convencidos de que a produção do trabalho livre, no caso o imigrante, rendia mais, entre outros motivos, porque ele era incentivado pelo pagamento, era expediente no trabalho e tinha a ambição de conseguir melhores condições de vida no novo continente. Além disso, na época, a Europa estava mergulhada em uma intensa crise econômica. Então, após a proibição do tráfico de escravos, dos africanos escravizados aqui para o Brasil, no ano de 1850, foi quando essa proibição aconteceu. Então, era preciso conseguir mão de obras para trabalhar nas lavouras do café. Então, com o tempo, os fazendeiros se convenceram de que a produção do trabalho livre, no caso dos imigrantes, rendia muito mais, porque eles eram incentivados pelos pagamentos, ou seja, eles recebiam pelo trabalho que prestavam. Todos esses fatores foram determinados para a vinda ao Brasil de milhares de imigrantes europeus, especialmente pessoas mais pobres. Então, a origem dos imigrantes no Brasil. O mapa está mostrando aí como aconteceu essa origem no ano de 1884 a 1940. O fim da escravidão, em 1888, aumentou a chegada dos imigrantes. A maior parte saía da Itália entre os anos de 1884 e 1903. Chegaram mais de 1 milhão de italianos, incentivados a deixar o seu país para aliviar a pressão econômica local. Eles chegaram principalmente no sudeste do Brasil, para trabalhar na colheita de café. Então, o fim da escravidão aconteceu no ano de 1888. Assim, aumentou a chegada dos imigrantes. A maior parte desses imigrantes vinha da Itália e chegaram mais de 1 milhão de italianos. Por quê? Porque eles foram incentivados a deixar o seu país para aliviar a pressão econômica local, pois o país deles estavam passando por uma crise econômica. Então, eles chegaram principalmente no sudeste do Brasil para trabalhar nessas colheitas de café. A partir de 1871, os governos da província passaram a oferecer ajuda financeira para a vinda dos imigrantes, financiando as passagens e a instalação deles no Brasil. A maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre 1872 e 1920 foi atraída pela colonização de novas terras no sul do país e pelo trabalho nas fazendas de café do Sudeste. Os imigrantes traziam suas famílias e formavam colônias. São Paulo, por exemplo, recebeu sobretudo italianos, espanhóis, portugueses. Os estados da atual região sul
receberam muitos alemães e holandeses. Então, a partir de 1871, os governos eles passaram a oferecer ajuda financeira para a vinda desses imigrantes, para que eles pudessem trabalhar nas lavouras de café. Qual foi essa ajuda financeira? Foi financiando as passagens e a instalação deles aqui no Brasil. Então, a maior parte desses imigrantes que chegaram ao nosso país, no Brasil, entre os anos de 1872 e 1920, foi atraída pela colonização de novas terras. Então, esses imigrantes, eles traziam as suas famílias e formavam ali as colônias. São Paulo, por exemplo, recebeu vários imigrantes, tanto da Itália como da Espanha, como de Portugal. Então, os estados da atual região sul receberam muitos alemães e holandeses. Observe a imagem. A hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Entre 1884 e 1940, o Brasil também recebia imigrantes de outras nacionalidades, como japoneses. Eles foram o último grupo de imigrantes a se instalar nas fazendas de café do interior paulista. Todos eles vinham na esperança de trabalhar, comprar um pedaço de terra e se transformar em pequenos proprietários. Entretanto, nem sempre isso acontecia. Outros grupos de imigrantes, como os sírios e os libaneses, se estabeleceram principalmente no comércio. Então, entre os anos de 1884 a 1940, o nosso país, o Brasil, ele também recebeu imigrantes de outras nacionalidades, né? Que no caso foi os japoneses. Então, esse grupo de imigrantes, eles foram os últimos, o último grupo a se instalar nas fazendas de café do interior paulista. E todos eles vinham com a mesma esperança, a esperança de trabalhar, de comprar um pedaço de terra e se transformar em pequenos proprietários. Brasil de muitos povos. Você já viu que o território brasileiro foi ocupado por diversos povos que para cá migraram em diferentes épocas. Além dos indígenas que já viviam aqui, vieram portugueses, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Todos esses grupos e suas diferentes culturas contribuíram para a formação do povo brasileiro. Ainda hoje, nossa cultura e nosso modo de viver se transformam com a vinda de imigrantes que continuam chegando e contribuem com novas ideias, costumes, comidas, festas e tradições. Observe a imagem. Festa de casamento realizada pela comunidade de imigrantes bolivianos em São Paulo. Então, é uma cultura deles. Décima segunda festa do Ano Novo chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo. Também é uma cultura do povo chinês. E essas culturas acabaram sendo trazidas para nós também. Razões para migrar. Atualmente, o Brasil tem recebido um fluxo muito grande de imigrantes italianos, venezuelanos, cubanos, congoleses, bolivianos e sírios. Alguns vêm em busca de melhores condições de vida e outros procuram refúgio para se proteger das perseguições políticas e religiosas.
Observe a imagem. Refugiados sírios em manifestação pela paz na Síria antes da partida de futebol em Belo Horizonte. Dificuldade enfrentadas pelos refugiados. O que faz o refugiado partir de seu país de origem está muitas vezes ligado a uma questão política ou a uma questão de sobrevivência. O refugiado chega ao novo país sem conhecer idioma local, sem uma rede de apoio, sem amigos, sem emprego e às vezes até sem os documentos do seu país de origem. Além da dificuldade de recomeçar a vida em outro lugar, com costumes e culturas diferentes dos seus, as pessoas que saem de seu país em busca de uma vida mais segura tendem a enfrentar também, muitas vezes, o preconceito. Até o fim de 2017, foi registrado um total de 10.145.000 refugiados de diversas nacionalidades residindo no Brasil. E agora vamos praticar a atividade páginas 132 e 133. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois é só dar o play no vídeo e faremos a correção. E agora vamos para a correção da página 132. Primeira questão. Por que os imigrantes foram incentivados a vir em maior número para o Brasil a partir da segunda metade do século XIX? Por causa da ameaça de falta de mão de obra nas fazendas de café, diante da extinção do tráfico legal de africanos escravizados no Brasil em 1850 e do melhor trato que os proprietários consideravam ter com a mão de obra europeia remunerada, o que traria maior produtividade nas lavouras. Segunda questão. Observe o cartaz abaixo, distribuído pelo governo brasileiro no século XIX. Depois leia a legenda e responda a pergunta. De acordo com a propaganda, o que os imigrantes europeus iriam encontrar no Brasil? Terras para todos, oportunidades, clima tropical, muitas riquezas minerais e terras e ferramentas a serem distribuídas pelo governo. Página 133. O gráfico a seguir mostra a proporção de imigrantes que vieram para o Brasil em 1870 até 1939. Observe-o. Com base no gráfico, responda as questões. A. De que país veio a maioria dos imigrantes que chegou ao Brasil neste período? Da Itália. B. Em que período chegou a maior quantidade de japoneses? Entre 1930 e 1939. 4. Na sua opinião, que motivos levaram uma pessoa a emigrar, isto é, deixar o seu local de origem? Então, a quarta questão é uma resposta pessoal de vocês, tá? 5 também é uma resposta pessoal de vocês. Turminha, nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.